Olá, gente. Eu hoje tenho o prazer aqui enorme de ter o André Garcia comigo. Tudo bem por aí, André? Tudo ótimo aqui. Obrigado aí por você tirar um tempo para conversar com a gente. Você está aí em Londres, já são aí 7 horas na minha frente, são 4:09 da tarde, aí, se eu não estiver errado. André, uma pergunta que eu sempre faço para os convidados e convidadas aqui do podcast. Como é que você se interessou por tecnologia? Ou como é que a tecnologia e computação apareceu na tua vida? Eu comecei o meu interesse por tecnologia bem cedo, na verdade. Eu acho que por causa do meu pai, que tinha um computador, tinha um PC XT, e eu podia brincar com ele de vez em quando, né? E um dia eu era muito ruim em matemática, né? E meu pai fez um joguinho para eu aprender matemática, né? Desses que você compra na revista e digita, em Basic. E eu acho que eu fiquei muito ligado nessa de tipo, caramba, calma aí, dá para fazer essas coisas? Alguém faz? Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar que alguém tinha que fazer o software, né? Acho que a gente tinha essa ideia que o software vinha pronto, sabe-se Deus da onde, né? O céu se abria e entregava um software. E eu acho que foi o gatilho para mim, né? Descobri que você podia fazer as coisas. Eu comecei a me interessar sobre como que dava para fazer essas coisas, né? Como é que foi o ensino básico para você? Como é que foi a chegada até a faculdade para você? Eu começo, na verdade, o meu interesse em programação, em computação, ele é anterior à faculdade. Então, na verdade, eu sou de Niterói, né? E de Itaipu, mais especificamente. E lá tinha um cursinho de informática. E eu decidi que eu queria aprender. A gente está falando aí de uma época de DOS e Windows 3.11, essas coisas, e eu fui lá fazer curso. E meu pai não deixou eu fazer o curso. Ele falou que eu não ia aprender nada lá, pegou o valor que seria do curso e gastou em livro. E comprou uma porção de livro para mim, de programação, essas coisas. Falou: você vai aprender mais com o professor. E foi assim que eu comecei. Então, quando chega o momento de decidir fazer faculdade, eu já programava. E aí eu fui parar numa faculdade de exatas, né? Eu fui fazer engenharia mecatrônica. E foi assim, né? Eu já tinha a bagagem, eu não aprendi isso na faculdade. O que fez a minha aula de programação na faculdade ser bem mais fácil. Esses livros que o teu pai te deu aí, você lembra quais foram os livros iniciais que você leu? O que você aprendeu inicialmente em termos de linguagem antes de você chegar na faculdade? E como é que foi essa experiência para você? Eu lembro de alguns, sim. Um que foi, eu acho que o pontapé inicial para mim foi um livro que chamava, talvez você se lembre, era um livro clássico no Brasil, era O Poder do DOS. E nele tinha muita coisa sobre fazer arquivo BAT, né? E eu comecei fazendo esses BAT, e dali, eu não me lembro se nesse livro tinha um capítulo de Basic ou se eu depois consegui um livro de Basic. E aí eu comecei com Basic, mas depois eu consegui um livro de Pascal. E aí que eu comecei a aprender mais coisa, né? Então foi. Eu lembro muito desse livro de DOS e eu lembro uns livros fininhos que eu tinha de Turbo Pascal, né? Turbo Pascal 3 para DOS. E esse foi meu começo mesmo. Eu acho que muita gente começou com programação em Basic, inclusive eu também, né? E eventualmente é interessante você mencionar o do Pascal, que é exatamente o caminho para mim, né? Uma época eu programava em Basic, eu programava em The Basic, né? Aí pintou o Clipper, né? Que você pegava o que você tinha feito para The Basic ali, dava uma compilada, e gerava executáveis e tal, e pintou o Turbo Pascal também. Mas voltando aqui um pouco nos teus livros, conta para os nossos ouvintes aqui o que é DOS e o que é Batch. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Então, né? Nos tempos assim de outrora, né? Na pré-história da computação, aí a gente usava. A gente ainda não tinha o sistema gráfico, né? De janela, Windows, essas coisas que a gente está acostumado hoje. Então, o que a gente, que os programadores aí ficam falando de terminal, de usar o terminal, essas coisas, o computador era só isso, né? Então, o DOS era um sistema muito simples, que vinha nos computadores compatíveis com o IBM. E era tudo texto ali, né? E esses arquivos BAT, eles eram os arquivos de automatização do DOS. Nele você podia colocar uma sequência de instruções, igual que você digitaria na mão, porém eles executariam linha a linha. Então era um jeito comum de você automatizar tarefas repetitivas. E era muito o pontapé inicial para muita gente na programação, porque a pessoa se via fazendo os mesmos comandos sempre, aí ela fazia um arquivozinho BAT que tinha aqueles comandos todos. E depois ia para umas coisas mais avançadas, né? E no caso do DOS, né, no caso do DOS da Microsoft, né, porque você tinha outros DOS na época, além do da Microsoft, se eu não me engano, ele vinha com QBasic. Eu não lembro se ele vinha ou se o meu tinha, mas eu acho que ele vinha. Que era um interpretador de BASIC para DOS. E a galera meio que graduava do arquivo BAT para o BASIC, que foi o que eu fiz também. Você está trazendo várias memórias aqui, cara. Lembrando aqui do config.sys, né, que era um arquivo onde você fazia umas configurações também lá do DOS, e depois ele carregava. Primeiro ele executava o config.sys, depois ele executava o que tinha no autoexec.bat, não era isso?
Exatamente. Era um sistema operacional muito simples, né? Se você olha a inicialização de um DOS e a inicialização de um Linux hoje, nossa, é anos-luz de diferença, mas também o Linux faz muito mais coisa que um DOS fazia. O AutoExec-BAT, eu acho que era o primeiro momento onde a pessoa se deparava com essa ideia de um arquivo de lote de comandos. E em um outro momento, eu tenho um certo saudosismo, né, quanto a essa era, porque eu acho que era uma era mais fácil, né? Era mais fácil você começar nesse mundo. A programação era mais simples, os conceitos eram mais imediatos, e você, com pouco conhecimento, conseguia produzir alguma coisa útil. Então, eu, no caso, eu sou muito feliz por ter começado nessa época ainda dos terminais, dos arquivos de texto. Eu tenho um amor muito grande por Pascal, mais do que Basic, inclusive. Eu gosto de Pascal até hoje, apesar de não usar mais. E eu acho que eles cimentaram uma fundação muito importante no meu conhecimento de programação. O que você começou a programar no Basic? O que foram os seus primeiros programas? Você lembra o que você fazia? O que você usava para se divertir com o Basic? Eu lembro muito bem. É uma pena que eu não tenho mais o fonte, mas a gente está falando numa época também que é anterior à internet, né? A internet no Brasil, pelo menos, de uso comum. Então ainda era uma época de BBS. E o meu primeiro programa, na verdade, a BBS, para quem nunca usou, era um sistema que você usava um modem e em vez de você discar para o seu provedor de internet, você discava para uma BBS, que era literalmente o computador de alguém na casa da pessoa ligado num modem, e aí você acessava só esse computador. E nesse computador você podia ver os arquivos compartilhados que tinha, você podia trocar mensagem, você fazia suas coisinhas, desligava, outra pessoa ligava, via as mensagens, respondia. Era um outro tipo de comunidade, né, que eu sinto muita falta. E o meu primeiro programa foi um programa, né, era comum a troca de mensagem, quase como se fosse um e-mail, né? O e-mail é meio que uma evolução disso. E as pessoas assinavam, tinha assinatura, igual tem assinatura no final do seu Gmail, essas coisas. E eu fiz um programinha para randomizar, né, as minhas assinaturas, ser uma piadinha aleatória, né? Meu primeiro programa em Basic foi isso, ele pegava a mensagem que eu ia postar na BBS e adicionava uma última linha com alguma coisa, tipo o Fortunes que você tem no Linux hoje. Mas esse foi o primeiro programinha que eu fiz, e depois disso eu comecei a tentar fazer uns scripts para IRC. Mas eu nunca fui muito bem sucedido na parte de IRC, não. Mas o meu programinha de assinatura de BBS funcionava muito bem. Você está trazendo várias memórias diferentes aí, né? Uma coisa interessante, você falou que era mais simples. Eu não sei se era mais simples, eu acho que tinha-se menos opção, né? Na época você tinha um computador, nessa época aí do DOS, ou você usava DOS ou você usava CP/M, ou você não tinha 575 versões de Linux, entendeu? Você não tinha Windows, então você tinha a quantidade de opções era limitada, né? Linguagens de programação disponíveis para microcomputadores também era o BASIC, depois pintou o Turbo Pascal, depois foram pintando outras coisas, né? A própria programação também foi evoluindo, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Outro tópico interessante que você falou também é o BBS, né? Que acho que é Bulletin Board Systems, né? Que era, eu lembro também, eu estava nessa época aí. O que você acessava? O que eu sempre falou aqui em off que você é de Niterói, e eu lembro de vários BBS daquela época. Eu lembro tinha o Hotline, tinha o Eureka, tinha o Rio BBS, tinha o Light BBS. O que você acessava naquela época? Vamos dizer assim, me traz memórias também. Hotline e Eureka eu acessei. Mas eu acessava uma BBS pequena, que eu não lembro nem direito onde ficava, né? Chamava Biso. E era aquela, né? A gente era moleque, a gente acessava a BBS basicamente para ver que software eles tinham lá pra gente baixar, né? E uma coisa também que a galera que já cresceu com a internet não passou é que, por exemplo, na parte de desenvolvimento, a gente estava muito limitado a qual linguagem a gente conseguia colocar nossas mãos, né? Não tinha de onde baixar essas coisas, né? Então você entrava na BBS na esperança de, sei lá, de ter um compilador de Pascal lá para você baixar, sabe? Porque não era nem só que essas coisas eram muito caras no Brasil, é que muita coisa você não tinha nem acesso, você não tinha nem como comprar, né? Mesmo se você tivesse o dinheiro, você não tinha um mecanismo de entrada para falar que você é uma pessoa autônoma e quer comprar um compilador. Então eu acessava muito o BBS para ficar nisso, né? Buscar bibliotecas, interpretadores, compiladores, e era mais ou menos onde eu estava. E acho que uma BBS que eu acessei muito era a OpenLink, que depois virou provedor também. O Hotline virou o Inside, né? Porque o Charles e o Bernardino, você conhece o Bernardino também. E era uma época muito bacana. A gente tinha não sei se você chegou a participar de algumas reuniões que tinham lá a gente tinha uma reunião toda última quarta-feira de cada mês, no final da Praia do Leme, no Rio de Janeiro, para quem conhece o Rio de Janeiro. Então, chegava lá, tinha 15, 20 pessoas lá batendo papo e conversando sobre
programinha, tecnologia, e muitos desses são amigos até hoje. Bacana demais essa época também. E André, você falou que você cursou, né, engenharia mecatrônica. Você pode explicar um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes aqui, o que seria engenharia mecatrônica? Bom, então, a primeira coisa que esse meu caminho universitário ele é complexo, né? Então, como eu disse, eu comecei pela engenharia mecatrônica, mas não é lá que eu termino. No caso, a engenharia mecatrônica ou engenharia de controle e automação, que era como o pessoal meio que chamava quando eu comecei, é muito voltada na interseção entre a engenharia eletrônica e a engenharia da computação, onde a pessoa que é formada nisso, em teoria, tem um domínio bom das duas áreas. Ela está tanto construindo o hardware quanto construindo o software. E muito voltado para você fazer equipamentos. Assim, o mais comum é a galera falar, eu faço robô, né? Mas o que é um robô, né? Mas essa é a faculdade que eu começo, eu não termino lá, né? Eu tenho um caminho aí longo, pulando de galho em galho até eu me formar. Mas eu tenho um carinho muito grande pela Faculdade de Controle e Automação que eu fiz lá na PUC. No começo, eu fiz 2 anos mais ou menos. E como é que foi o estudo na PUC? Como é que foi a experiência de estudar lá na PUC do Rio de Janeiro, eu assumo? Sim, exatamente. Foi a PUC Rio e eu tenho um amor inenarrável pela PUC. A gente brincava lá que a PUC era uma mãe, né? E eu cheguei a fazer 2 cursos lá, né? Eu comecei o curso de mecatrônica, mas a verdade é que eu sempre fui horroroso em matemática, física, química. Eu sempre fui muito ruim nisso tudo. Eu era bom em programar essas coisas, mas eu era péssimo nas disciplinas de exatas. Então eu acabo saindo do curso quando eu decido que eu gostava do curso de mecatrônica, mas eu não queria a profissão, né? Eu via colegas dos meus pais que trabalhavam com engenharia e tudo mais, e eu percebia que depois de uma certa idade a pessoa deixava de fazer as coisas técnicas e passava basicamente a ficar respondendo e-mail usando Excel e gerenciando gente. Eu não queria isso para mim. Então eu saio da faculdade e eu decido fazer faculdade de cinema. Só que eu não passo para a faculdade de cinema e aí eu volto para a PUC em comunicação. E também foi conhecer um outro lado da PUC, né, um lado de humanas e tudo mais, que também foi ótimo, eu também adorei, mas eu também não me formei lá, eu continuo mudando de faculdade, mas já que a gente está falando agora da PUC, eu fiz um curso de exatas e um de humanas, e a faculdade foi ótima para mim. A única coisa é que ela era muito longe da minha casa, né? Eu morava em Itaipu e estudava na Gávea, então eu passava metade do dia me deslocando de um lado para o outro. Mas era um lugar sensacional e nessa época, principalmente no curso de engenharia, eles ainda tinham um currículo que era um pouco diferente dos currículos comuns agora, né? Por exemplo, programação 1, eles ensinavam para galera Scheme, que é uma variante do Lisp, né? Então você começava a aprender programação com programação funcional. E isso mudou minha vida, né? Foi essencial para mim e para minha construção como profissional no futuro. Conta um pouquinho mais sobre a faculdade aqui. Você falou que você fez comunicação, depois você foi para outra faculdade, depois de comunicação também? Pois é, né? O meu negócio era ficar pulando de galho em galho. Eu tinha um projeto, né? Fazer 10 faculdades, não pegar nenhum diploma e escrever um livro depois. Só que, infelizmente, eu acabei ganhando um diploma. Então, eu faço comunicação, né? E, como eu disse, eu queria ter feito cinema. Só que nessa época, a PUC ainda não tinha cinema. Existia um rumor que a PUC ia abrir a faculdade de cinema, mas nos 2 anos que eu fiquei lá, foram só rumores, né? Ela demorou um pouco mais de tempo para abrir. E aí eu consegui me transferir da PUC para a UF, onde tinha um curso de cinema, um dos melhores do Brasil, e é onde eu de fato me formei. Eu sou formado em cinema pela UF. Eu cursei cinema durante uns bons 7 anos, porque eu estava me divertindo demais na faculdade, não queria me formar. Eventualmente me formam lá, e aí eu saio de lá, olho em volta e decido que vou fazer mais uma faculdade e começo ciência da computação. Só que a faculdade que eu estava fazendo, que era uma particular, mete os pés pelas mãos, troca de dono, tem uma série de presepadas e a faculdade meio que fecha, eles perdem o campus na justiça. É uma desgraça. E aí, no meio desse navio afundando, eu faço igual aqueles ratos fugindo do navio, pego minha papelada e me mando para uma outra faculdade em Niterói, que é a Unilassalle. E vou fazer análise de sistemas da Unilassalle. E eu cursei análise de sistemas mais ou menos quase que até a minha vinda para o Reino Unido. Eu tranco a faculdade um pouco antes de vir para cá, eu não termino e me mudo pro Reino Unido sem terminar a faculdade de análise de sistema, mas faltava pouco para mim. O André, você falou aqui que você aprendeu programação funcional, você aprendeu Lisp, isso mudou a sua vida. Explica um pouquinho para nós esse evento e explica para nós um pouquinho como é que isso mudou a sua vida. Essa é uma parte que eu acho que foi quando eu de fato aprendi a programar, né? Porque até então eu sabia várias linguagens, todas elas imperativas, né? Eu sabia meu Basic, o Pascal, nessa época eu programava muito com Delphi.
Então eu estava nesse ecossistema aí que é bem o feijão com arroz que todo mundo aprende, né? Não é muito diferente você usar uma linguagem dessas e o JavaScript ou o Python que o pessoal está usando hoje em dia. Quando a gente chega na PUC e eles entregam para a gente Scheme, que é uma variante do Lisp, é um paradigma totalmente diferente, onde em vez de estar criando uma série de comandos para serem executados em sequência, criando efeitos colaterais no estado do aplicativo até gerar o que você precisa, a programação funcional ela é muito feita. Como é que a gente explica isso de uma forma que eu não vai ficar uma hora falando, né? O foco da programação funcional ela é muito você gerar o efeito que você precisa com um controle e consciência sobre os efeitos colaterais que você está gerando. E por efeito colateral, o que eu falo é a mudança de estado do programa em si, dos dados do programa. Por exemplo, como a unidade mínima, né, a menor coisa que você lida numa programação funcional é a função, e por isso vem esse nome, você tem naquele momento onde você está fazendo a função, você tem um controle total do que está entrando, o que vai sair e garantir que isso não gera defeitos e efeitos fora dessa função. Então é um tipo de programação mais segura, é um tipo de programação, é uma coisa que os acadêmicos adoram, né? Você consegue exprimir observações e quantificar coisas sobre a execução de uma determinada função, que é o que a galera da academia quer para escrever paper, né? No caso, me ensinou uma forma diferente de programar. E foi ótimo, porque esse tipo de programação, e principalmente esse tipo de linguagem, ele é muito bom para te ensinar os conceitos básicos de estruturas de dados, algoritmos. É muito mais legal você aprender um algoritmo numa linguagem dessas, porque você está com um pensamento ali quase que lógico, matemático, e não necessariamente de sequência de passos. E eu acho que meio que me marcou. Até hoje, quando eu vou programar alguma coisa, eu tendo a pensar muito com um paradigma funcional. Eu até hoje programo em Scheme, né? O meu blog é em Scheme, né? Um software em Scheme que eu tenho rodando. E eu acho que a culpa é da PUC, né? De 25 anos atrás eles terem injetado esse Lisp em mim e isso ter surtido assim frutos, que 20 anos depois eu ainda tô descobrindo novidades com essa linguagem. Como é que foi a chegada ao primeiro emprego? Foi em programação, outra área de computação? Como é que foi a chegada ao teu primeiro emprego nessa área? Eu acho que eu tenho mais do que um primeiro emprego, o que vai soar estranho, né? Mas eu tenho momentos diferentes no meu início dessa jornada, onde tem alguém me pagando para fazer alguma coisa. Quando eu ainda estava na escola, eu fiz meus primeiros serviços de freelancer. Tinha um cara que morava perto de mim, né? Era um dos vizinhos, e ele era um pouco mais velho que eu estava na escola, ele estava na faculdade já, e eles tinham uma empresa na incubadora do fundão, e prestavam serviço de software e tudo mais. E eles tinham vários contratos, porque isso a gente tem que lembrar que é outra época, né? Então, coisa que eles faziam, como empresa que criava software também no mercado de marketing e tudo mais, eles faziam screensaver personalizado para empresas. Então, o screensaver era um tipo de software, né? Os monitores eram ainda aqueles monitores grandes com CRT. CRT é um tipo de tecnologia que queima a tela se ela ficar estática. Então você tinha um software para ficar mudando a tela para preservar a própria tela ali, para você não ficar com a tela queimada. E eles faziam screensaver personalizado para empresas grandes. E a vantagem é que nessa época eu programava em Visual Basic e eu sabia fazer screensaver. Então eles começaram a me subcontratar para fazer os screensavers para eles. Eu considero isso meu primeiro emprego, porque foi a primeira vez que alguém estava me pagando para fazer software. Só que eles não podiam me pagar em dinheiro, né? Porque eu era menor de idade e tudo mais. Então o que eles faziam? Eles me davam um talão de vale-refeição, sabe? Uma criança, eu devia ter uns 14, 15 anos, receber um talão daquele que era ainda aceito na minha escola, eu achava ótimo, né? Então esse foi meio que o primeiro, assim, primeiro contato, digamos, profissional. Só que depois na PUC eu acabo tendo um emprego mesmo numa empresa satélite da incubadora, né, numa fabricazinha de software, onde aí já é um ambiente de empresa e tudo mais. E esse daí talvez seja de fato um emprego, e o outro foi só um freela, alguma coisa assim, não sei dizer. André, você falou pra gente aqui que eventualmente você mudou para o Reino Unido, né? Como é que pintou essa oportunidade na tua vida? E também como é que foi o teu aprendizado de inglês? Que parte da tua vida entrou o inglês ou veio a exposição em inglês para te colocar numa posição de sucesso em uma imigração para o Reino Unido? Bom, a primeira coisa que é impossível a gente não levar em conta nesse momento são os privilégios que eu tive, né? Eu cresci numa casa de classe média no Rio de Janeiro. Era comum o pessoal da classe média
colocar os filhos para aprenderem inglês em curso privado. E foi o que eu fiz. Eu aprendi inglês, eu era adolescente ainda, né? Fazendo cursinho na cultura inglesa. E eu sempre gostei muito de ler, principalmente livros de ficção científica e fantasia. Então chega um momento na minha adolescência onde eu já sei inglês o suficiente para começar a ler os livros no original. Então, quando eu chego num momento da minha vida profissional, eu já tenho um domínio muito grande da língua, o que não é tão comum, né? E isso vem desses privilégios todos que eu falei. No caso, não só eu tive esses privilégios, como eu também tive o privilégio de ter viajado bastante na vida, né? Minha mãe era guia de viagem e meu pai trabalhava com afretamento de navio, então essa parte de viajar, de ter esse métier, esse conhecimento de viagem, isso eu já tinha também. Quando a gente decide vir para o Reino Unido, eu já tinha um certo conhecimento de vários lugares do mundo. No caso, a vinda para cá não foi uma decisão só minha. O motivo pelo qual a gente decide vir para cá é porque a minha esposa decidiu fazer um mestrado aqui e eu topei a ideia de vir também. E a gente decidiu no final ficar. Mas não foi assim o caso comum que a gente vê nesses podcasts de TI, onde a pessoa termina trabalhando para uma empresa gringa e vai para o país que a empresa tem escritório. Não foi essa a questão. Eu já trabalhava remoto, né? Esse é um caso engraçado que a gente não tocou ainda, né? Mas eu trabalhava para um monastério hindu no Havaí. Eu era um programador de monastério remoto. Então eu podia estar em qualquer lugar. E como o mestrado que ela queria fazer era aqui, a gente veio para cá e eu vim para cá mantendo o emprego que eu já tinha quando eu morava no Brasil. E eu cheguei aqui já com um domínio grande da língua, porque eu sempre fui muito ativo em palestra, comunidades, eventos. Então eu já tinha uma bagagem de palestrar fora, escrever em inglês e tudo mais. Então foi menos desafiador nessa área do que normalmente é para a grande maioria das pessoas. André, conta um pouco mais pra gente sobre esse trabalho com o monastério hindu do Havaí que você mencionou, não é isso? Exatamente. Então, como eu disse, eu sou formado em cinema, né? Mas eu sempre trabalhei com programação. Nessa época também, a gente está falando aí de início dos anos 2000. A situação no mundo de TI, assim, do início dos anos 2000, é bem diferente de 20 anos depois. Nessa época, você ainda tinha muito um lance no Brasil de diploma, de qual o seu pedigree, né? Então eu já tinha me tocado que ia ser difícil para mim competir com as pessoas formadas na área, por mais que eu soubesse fazer as coisas, né? Então eu sempre fui meio que um hipster em vários aspectos. Eu gostava muito de aprender linguagens de programação que não eram as linguagens de programação mais conhecidas, né? Se tinha uma linguagem de programação esquisita, eu já me metia lá. Então eu decidi que eu ia me especializar no nicho. E eu comecei a aprender uma porrada de linguagens que não eram famosas. E principalmente porque nessa época, início dos anos 2000, eu estava usando um Mac. A Apple do início dos anos 2000 não é a Apple de hoje, né? Não era comum Apple. Não era assim, as pessoas não achavam bonito, né? Você dizia que usavam Apple, o pessoal olhava esquisito para você. E eu sabia programar em várias linguagens esquisitas para Mac. O que aconteceu foi que esse monastério, eles começaram a precisar de alguém especializado numa dessas linguagens estranhas. E era o meu plano, né? Meu plano é que se você precisasse de alguém naquelas linguagens, você não ia ter muita opção para escolha, né? Porque era muito nicho. E aí o meu nome ia acabar aparecendo. E foi isso, eles me contrataram, eles são uma editora também, e eles faziam uma revista digital, e eles me contrataram para programar essa revista digital para um Mac. E foi assim que eu comecei a relação com eles, e eu trabalhei para eles por mais ou menos 18 anos, né? A verdade é que a gente não sabe quantos anos eu trabalhei para eles, porque a gente não tem meu primeiro contrato. Mas o contrato mais antigo que eu achei é de 18 anos atrás. Então, é o que eu digo, que eu trabalhei uns 18 anos, mas pode ter sido 20, a gente não estava marcando. E como você mencionou, você tinha vários clientes ao mesmo tempo, vários trabalhos ao mesmo tempo, né? Que é muito interessante isso também. E André, como é que surgiu o interesse por escrever livros? Eu acho que isso passa pela cabeça de todo mundo que gosta muito de ler, né? E eu fiz faculdade de cinema, que eu gosto é de contar uma história, eu tentei me especializar na parte de roteiro. Só que o que acontece é que no Brasil, a carreira de escritor, ela meio que é uma carreira muito difícil. Sem entrar em grandes méritos, mas é meio que quase que impossível você conseguir viver de escrever no Brasil. O que não significa que a gente não tenha esse desejo, né? E aí o que acontece é que eu tenho essa vontade, só que eu não consigo agir sobre ela, porque não existe um caminho de carreira. Então eu continuo trabalhando com programação enquanto eu tento escrever
as minhas coisas, assim, quase que como um hobby, né? Mas a vontade sempre existiu. Principalmente porque uma parte muito importante da minha criação e da minha vida adulta também é que eu sou muito ligado em jogo de RPG, essas coisas, principalmente o de mesa, né? Então eu queria fazer aquele tipo de livro, eu queria contar aquele tipo de história. E foi daí que veio a vontade de escrever. Daí, para escrever livro técnico, foi meio que um pulo. Eu já tinha essa vontade de escrever, eu gostava disso e eu tinha um conhecimento técnico. E aí, em um determinado momento, eu tenho uma oportunidade e acabo decidindo mergulhar e fazer um livro técnico. E conta pra gente como é que foi a experiência de criar esse livro. E também, você mencionou que é bastante difícil você viver de livros no Brasil. Imagino que seja difícil você publicar livros no Brasil. Mas também, hoje em dia, com a evolução da internet, você consegue ser o seu próprio editor e você torna, assim, o que a gente chama de... Tá faltando a palavra em português aqui, mas você se publica, né? Você é o self-publishing writer. Como é que funcionou isso para você? Como é que foi ferramental o processo que você teve que usar para criar esse teu primeiro livro aí? Então, esse é exatamente o ecossistema que eu estou inserido hoje em dia, né? É onde eu atuo e é onde estão meus projetos. Vamos fazer um apanhado quase que histórico aí, né? O que a gente tem, quando eu decido começar a escrever, e quando eu ainda estou no Brasil e ainda não tenho certo conhecimento que eu tenho hoje em dia, é que não tem um caminho, né? Porque editora no Brasil é muito difícil você conseguir entrar numa editora. Você acaba sendo muito do quem você conhece, né? E não dá dinheiro, né? O Brasil é um povo muito ligado ao audiovisual, mas não tão ligado na parte de livro. E aqui eu não tô falando de pirataria, essas coisas, porque isso daí, sinceramente, não causa nenhum problema. O grande lance é que você não consegue vender a quantidade de livros suficiente para ter uma carreira. O que acontece é que lá para os idos de, sei lá, 2010, coisa assim, começa a ser viável essa parte de autopublicação. Né, você tem dois nomes hoje em dia, né? Que é tanto o que você falou, que é o autopublicado, né? O self-publishing em inglês. Mas existe um movimento hoje em dia mais voltado para chamar essa galera de independente, né? Autores independentes. Isso vem muito com o início do Kindle, né? O Kindle não foi o primeiro leitor digital, mas ele foi o primeiro que ganhou uma massa crítica. E depois de um tempo ele abre para qualquer um poder publicar. E aí a coisa começa a mudar de figura, principalmente com a internet, com facilidade de botar meios de pagamento em site, o que também não era comum antes de 2010. E você passa hoje em dia a ter um momento onde você consegue, de fato, escrever um livro em casa, fazer toda a parte de typesetting, layout, produzir o livro, botar para vender no seu site e pegar seus royalties. Você está no controle da produção inteira, né? Que é onde eu estou hoje em dia. E aí você divide a galera que trabalha com isso em dois grandes grupos. Os autopublicados, que estão no controle de tudo e, em compensação, tem que fazer tudo. E a galera que está numa editora, onde a pessoa, em geral, ela tá só, tipo, escrevendo e você existe toda uma outra gama de profissionais que vão entrar ali para suprir as outras necessidades, desde gente para fazer revisão, edição, typesetting, vender, logística e tudo mais. Tem esses dois grandes caminhos e eles não são exclusivos, você pode participar dos dois. Eu, por exemplo, tenho alguns livros que eu publiquei como autor independente e eu tenho outros livros que eu publiquei com editora. Eu acho que o caminho híbrido é um caminho bacana de seguir também. E na parte de ferramental, isso foi uma coisa que o Monastério me ajudou, porque como o Monastério era uma editora, eu tive esses 18 anos aí trabalhando com ferramental de livro, inclusive criando os meus próprios geradores de livros, meus próprios leitores de livro. Então, quando eu decido fazer isso para mim, eu já tenho um conhecimento técnico de como isso funciona. Hoje em dia, eu tenho 2 stacks para geração de livros, que os 2 fui eu que fiz, né? Um deles eu fiz tudo, e o outro, o que eu fiz, é uma camada em cima de um outro popular para facilitar a minha vida. Mas é onde eu estou atuando hoje em dia, e é um caminho que eu gosto. Conta um pouquinho mais sobre esse produto que você criou, essa stack para criação de livros. Você está usando ainda linguagens funcionais aí? Ou como é que você está desenvolvendo isso? E você disponibilizou isso como, eu não sei, um produto que é vendido, open source, ou você não disponibilizou comercialmente? Como é que está isso na tua vida? A primeira coisa que eu acho é que, assim, produto talvez seja um termo muito forte, né? Porque um produto pressupõe toda uma infra que eu não tenho. O que acontece é o seguinte: existe um produto, né? Um software como serviço desses online eu usei para publicar vários livros meus. Ele é de terceiros e ele é muito bom. Ele chama Leanpub, eu posso te mandar o link depois. Eu publiquei vários livros com Leanpub e o que eles fazem é o seguinte:
Você escreve o seu livro usando um formato que chama Markdown, que é um arquivo de texto, e eles geram o PDF, EPUB, MOB para você, eles geram o site, eles fazem a venda, eles fazem toda a logística, eles fazem tudo. E tiram uma porcentagenzinha para eles. O que é tudo perfeitamente válido, eu acho ótimo. Só que aí o que acontece é que em um determinado momento eles mudam o contrato de uso deles e eu não gosto da mudança. Eles já reverteram aquela mudança, porque tanta gente não gostou que eles voltaram atrás. Ou seja, as coisas que me fizeram correr atrás de uma stack onde eu estava no controle já não são mais uma questão. Então, eu decido que eu preciso estar no controle e eu decido fazer alguma coisa que é semelhante ao formato deles. Nesse mesmo momento, tem uma fundação que está fazendo um edital aberto para fomentar micropagamento online. E eu decido criar um sistema para gerar livro online capaz de fazer esses micropagamentos para poder aplicar para o edital. Eu acabo conseguindo o edital e assim é daí que veio o dinheiro que me bancou enquanto eu fazia esse produto. Ele é open source, ele está online, chama Little Web Press. Sou só eu fiz, eu que uso, mas está online, qualquer um pode usar. O legal dele é que, por mais que ele seja um web app, você entra online, abre ele, você pode jogar os seus arquivos de Markdown nele e ele gera o livro para você. Ele gera também um site, né, estático. E aí ele baixa um zip para o seu computador com os HTMLs do site e com os arquivos do livro, né, o EPUB. O grande pulo do gato dele, para mim, e ele é feito todo em JavaScript, que é uma linguagem que eu tenho um conhecimento bom, é porque ele não tem um back-end. O sistema roda inteiro no browser da pessoa que está usando. Né? Ele carrega o web app inteiro, tá tudo ali, não tem servidor, não tem tipo um back-end, um banco de dados, tem nada. E por isso ele é completamente privado, ele não transmite nenhum dado da sua máquina para um servidor depois do carregamento inicial do web app. E isso, eu tomei essa decisão não só por privacidade e tudo mais, mas porque eu não queria manter um servidor, eu não queria ter os problemas legais de você ter que manter um servidor com propriedade intelectual de outras pessoas e tudo mais. Eu falei, então vai rodar tudo na máquina do cliente e eu não tenho problema. Tanto que você não tem conta de usuário, você não tem usuário, né? O negócio abre e está no seu browser. Não tem um usuário para você. E os arquivos ficam no seu computador. E é tudo online, é tudo open source. Acho que a licença que eu coloquei é MIT, ou seja, ele é completamente livre, não é copyleft. E é um stack que eu gosto. Eu usei ele para alguns livrinhos meus. E para o meu livro atual eu voltei para o Limpub, porque no Limpub, o Limpub ele tem uma massa de usuários grande, né? De usuários leitores. Então, se eu fizer pelo Limpub, eu consigo chegar num público maior do que se eu fizer sozinho. Então, eu estou fazendo um livro novo voltando com o Limpub em vez de usar a minha stack. André, conta, você mencionou aqui ó, um tempinho aqui atrás que você queria criar um livro relacionado a RPG, esse tipo de coisa. Conta um pouquinho pra gente sobre esse livro, esse projeto. Então, eu estou fazendo bastante coisa nessa área, né? Porque é uma área que eu gosto. O que eu vou falar agora, né? Talvez seja um pouquinho de balde de água fria para algumas pessoas, mas o que é a verdade para minha carreira não significa que seja verdade para a carreira de outras pessoas. Mas a verdade é que eu prefiro uma atividade criativa de escrita e criação do que a atividade intelectual de desenvolvimento. Então, o que eu quero para minha carreira daqui para frente é escrever livros de fantasia, ficção científica e fazer RPG. Porque eu vejo o RPG como uma interseção disso. O livro de RPG ele é um livro basicamente técnico, só que ele é um livro técnico sobre uma fantasia. E como eu já tenho conhecimento, stack, para fazer livro técnico, eu poderia usar isso daí como uma fundação para as minhas criações fantásticas, vamos dizer assim. Então eu estou tentando publicar algumas coisas, estou tentando escrever, mas eu ainda não tenho nada nessa área que esteja disponível que eu me orgulhe, né? Eu ainda está muito no começo para mim. Principalmente porque isso só se torna uma verdade na minha vida depois que eu me mudo para o Reino Unido. Porque no Brasil não tinha nem como pensar nisso, né? No Brasil mal tinha RPG em português na época. Né? Hoje em dia o cenário está muito mais legal, mas quando eu comecei a pensar essas coisas, você não tinha um caminho, né? Então, quando eu me mudo para cá, eu comecei a ver que existem pessoas normais aqui que são autores publicados e pagam as contas com isso. O pessoal não precisa ser best-seller, né? É uma pessoa normal, faz os livros dela, sejam livros de ficção ou livros de RPG, e tá vivendo bem. E aí eu comecei a ver que era possível. E aí eu comecei a atuar para essa mudança de carreira. Foi aí que eu decidi, não, eu vou sair de programação e eu vou tentar isso, que é o que eu sempre quis, porque de fato aqui é possível. André, conta um pouquinho pra gente sobre o Roguelike Development with JavaScript. Essa é mais uma tá tudo nesse círculo, né? Você tem uma editora, que é uma editora, assim, super conhecida, né? Os livros dela normalmente tem uma capa preta e amarela, é a A-Press.
E para quem nunca lidou com editoras e tudo mais, existe um tipo de profissional que chama editor de aquisição. Ele é como como o olheiro do futebol, né, ele fica olhando aí para ver quem ele acha que pode ser uma pessoa interessante para escrever um livro para a editora. Essa pessoa pode ser tanto um autor renomado como um desconhecido. E aí eles aproximam essa pessoa, né, eles chegam para essa pessoa e perguntam se ela tem interesse em escrever. Eu já tinha alguns livros. Nessa época, eu tinha 2 livros com algum público, porque eu fui durante muitos anos voluntário da Mozilla. E eu tinha uns livros de JavaScript, inclusive de programação de jogos, voltado para um sistema operacional que não existe mais, que é o Firefox OS. E eu acho que foi vendo esses livros que a editora de aquisição para a área de programação de jogos da Apress vem falar comigo. E ela perguntava: você está afim de escrever algum livro para gente? E eu até então eu não tinha uma experiência com editora técnica. E eu falei, cara, eu quero ter esse tipo de experiência, né? Por mais que eu esteja no controle do meu stack, eu saiba como fazer isso sozinho, eu queria saber como é que era estar numa editora. E aí eu topo. E aí quanto ao tema do roguelike, que é um tipo de jogo que consiste em você, em geral, controlar um ou mais personagens entrando em um labirinto e lutando contra monstros, e normalmente esse labirinto é aleatório, de forma com que cada vez que você joga, você tem um cenário, um labirinto diferente, era algo que me interessava muito. Então eu decidi escrever um livro nessa área, principalmente porque não tinha outro livro nessa área. E aí eu escrevo esse livro, só que calha de eu começar esse projeto quando começa a pandemia, né? E aí foi tudo muito difícil para mim, né? Então esse livro acaba sendo feito a toque de caixa, tempo recorde. Ele não é, para mim, exatamente o livro que eu gostaria de fazer, mas até aí isso é verdade para qualquer criação artística, né? Tipo, qualquer projeto criativo, a pessoa sempre pensa que podia ter feito melhor. Mas esse é o melhor livro que eu consegui fazer. Ele é um livro para iniciantes, ele parte do princípio que você sabe JavaScript num nível intermediário, mas você não sabe programação de jogos. E ele te carrega pela mão até você ter um joguinho roguelike completo. E eu gostei muito de fazer esse livro, foi bem legal, né? Foi uma experiência bacana. Por mais que eu acho que a experiência com a editora, eu gostaria de ver a editora colocando mais afinco atrás do livro, né, em termos de marketing e tudo mais, né? Acaba que a editora deixa para o próprio autor fazer o marketing. E aí você fica naquela, pô, se eu vou ter que fazer o marketing, eu vou ter que escrever o livro, eu posso eu mesmo vender o livro e eu fico com mais dinheiro, né? E aí dali então eu decido voltar a fazer livro independente. André, como é que estão as vendas no Brasil? Não necessariamente mencionando números, mas em termos percentuais comparadas com outros países, como é que estão as vendas no Brasil? Ah, é nulo. Não tem. Primeiro, o livro é em inglês, né? E o livro não foi traduzido. E outra coisa, o livro é de propriedade da editora, esse livro, né? Eu tenho os direitos autorais, porém a editora tem uma licença exclusiva de publicação. Então eu não tenho direito para traduzir ele. Eu não posso simplesmente escrever ele em português agora e relançar. O que significa que não tem cópia em português, né? Só se alguma editora do Brasil se interessasse para entrar em contato com a E-Press e tentar fazer uma licença de tradução. Mas aí eu nem entro na conversa, sabe? Se isso acontecer, eu vou descobrir quando chegar na loja. Os relatórios que eu recebo da editora, eles não me dão os relatórios de mercado de onde está sendo vendido. Eu recebo só os números totais, então eu não sei de onde estão vindo essas vendas. Mas eu imagino que seja basicamente Europa e Estados Unidos. O mercado brasileiro, para livro, ele não é um mercado bom. Assim, não é que o brasileiro não precisa de livro. Precisa. Mas é difícil você justificar o investimento de tempo para escrever o livro em português para conseguir vender ele basicamente em Brasil, Portugal, alguns países da África e o Timor-Leste. É uma população muito pequena frente a você escrever o livro em inglês e vender ele em vários outros países, com populações maiores. Então eu acabo que eu estou focando no estrangeiro, principalmente porque morando fora, se eu for vender no Brasil ganhando em real, eu tenho que dividir por 6 ou por 7 na hora de gastar aqui. Então eu prefiro escrever ele em inglês e vender ele por pound e dólar, que são moedas que fazem mais sentido para a minha realidade atual. O que significa que existe um déficit enorme de livros em português e é uma oportunidade ótima para quem está no Brasil produzir livro para quem está no Brasil. Que aí você está ganhando em real, gastando em real e é um outro tipo de situação. Como é que foi a tua experiência como voluntário para a Mozilla? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Foi maravilhosa, né? Um desses outros momentos onde a sua vida toma uma guinada. Eu fui voluntário durante muitos anos da Mozilla e eu trabalhei um tempo para eles também, né? Tipo, eu sou voluntário durante alguns anos, aí eu passo a ser contratado, fico contratado durante um tempo, meu contrato acaba, eu volto a ser voluntário e continuo voluntário durante mais alguns anos.
eu era muito associado à parte do Firefox OS, que era um sistema operacional móvel que a Mozilla tinha. Dado tudo que a gente falou, eu estava no lugar certo na hora certa quando eles lançaram esse sistema operacional. Para começar, nessa época, assim que o Firefox OS surge, eu já sabia programar para um sistema muito parecido, que era o WebOS. Então, o que acontece é que eu escrevo o primeiro livro sobre programação para Firefox OS que sai no mundo. E isso me deu uma visibilidade muito grande. E aí, a Mozilla presta atenção, eu me torno voluntário. Ela tinha um programa que ela ainda tem, mas mudou de figura. E programa que eu digo aqui é programa para voluntários, né? Que era, tipo, o programa de representante da Mozilla, onde você podia se tornar parte desse programa e a Mozilla começava a te fornecer mecanismos e formas de atuar em comunidade. Por exemplo, se vai ter uma conferência e você quer palestrar na conferência e foi convidado, a Mozilla pagava, por exemplo, sua viagem, seu hotel. Ela não te dava um salário nem nada, mas ela bancava seus custos de viagem e também te apresentava para diversas conferências e tudo mais. E durante muitos anos eu fiz isso, comecei a tipo, rodar o Brasil e tudo mais. Depois, outros lugares do mundo também, porque a Mozilla começa a levar a gente para tudo que é lugar. A Mozilla leva pra gente de Singapura a Colômbia, ela leva a gente pelo mundo inteiro. Depois, a Mozilla cria um outro programa, que é um programa de palestrantes técnicos, né, que é o Mozilla Tech Speakers. E eu fui parte da turma inicial desse programa, éramos 5 pessoas. E aí, não só a Mozilla tinha todo esse esquema de pagar as viagens e as hospedagens, mas ela também treinava a gente sobre como dar palestra. Né? Ela contratava, por exemplo, coaches daquele TED Talks para ensinar a gente como fazer uma palestra daquele tipo. E no final, a Mozilla cancelou o programa recentemente, esse programa, mas no final nós éramos já mais de 100 pessoas ao redor do mundo fazendo isso, tipo, como uma atividade regular na nossa vida. E isso foi legal porque isso não só me expôs a desenvolvedores do mundo inteiro, mas isso me levou para vários lugares do mundo também. E isso foi anterior à minha mudança para cá, para o Reino Unido. Então, por isso que eu digo que eu viajei bastante, eu tive bastante conhecimento de países e de ecossistemas de TI em vários lugares, porque a Mozilla me levou para esses lugares. E eu sou eternamente grato a eles por isso. Você, quando olha assim a tua carreira e você lidando com tanta coisa interessante, tem alguma área de tecnologia com a qual você não trabalha ou não tenha trabalhado ainda que você gostaria de trabalhar um dia ou quem sabe escrever um livro sobre aquele assunto? Olha, tem alguns assuntos que me interessam muito, mas em geral, eu sou aquela pessoa que quando alguma coisa me interessa, eu acabo tentando alguma coisa naquela área, né? Por exemplo, hoje em dia, eu estou muito envolvido com a área de descentralização. Então, eu tenho projetos open source de descentralização, eu estou escrevendo um livro sobre isso. Eu nunca trabalhei com isso, quer dizer, eu até trabalhei com isso, eu fiz freelas, eu peguei editais, então eu recebi dinheiro, né? Então, eu trabalhei com isso. Mas é uma área que me interessa. Uma outra área que eu sempre gostei de brincar com, mas eu nunca fiz um emprego com, é a área de internet das coisas. Sempre gostei de brincar com isso. Desde a minha faculdade original de mecatrônica, né? Eu sempre gostei de pegar essas plaquinhas, esses softwares minúsculos e brincar com isso. Mas eu não trabalhei com isso. Eu acho que nessas áreas aí eu gostaria de fazer mais coisas. E a área de jogos também é uma área que eu gosto muito. Tipo, eu escrevi 2 livros sobre programação de jogos, mas eu nunca trabalhei com isso, né? Eu só escrevi os livros. E eu acho que eu gostaria de ter participado de algum trabalho desses. Mas tirando isso, eu acho que não tem muita coisa, alguma área que eu gostaria de trabalhar, porque em geral, quando tem alguma coisa dessas, eu dou um jeito de me meter na área, né? Eu acho que as áreas que eu gosto eu meio que já tô. André, olhando para trás, vendo a tua carreira aqui, tem alguma coisa que você teria feito diferente no passado? Eu acho que sim, né? Aquela coisa do benefício do olhar para trás. Por mais que, como a gente falou aqui, eu não tenha diploma, e isso não tenha sido um impeditivo para mim, eu gostaria de ter um diploma. Né? Um diploma abre portas. Não é que você precise do diploma para trabalhar, mas ter um diploma com certeza não te prejudica, né? E principalmente que eu gosto da ideia de dar aula, eu gosto do mundo acadêmico e tudo mais, então, tipo, não ter diploma meio que me mantém permanentemente do lado de fora, né? Aquela pessoa que tá no frio do lado de fora olhando as pessoas quentinhas do lado de dentro, sabe? Então eu gostaria de ter terminado algum desses cursos de exatas. Além disso, eu, por um lado, dessa ideia de ficar correndo de uma linguagem para outra, me especializando nas coisas de nicho, eu acabo que eu fico pensando que se eu tivesse focado em uma linguagem só e uma tecnologia só, talvez a minha situação atual fosse diferente. Não que a minha situação atual seja ruim, mas, por exemplo, eu sabia programar para Mac desde o macOS 8. Eu tava lá quando lançaram o iPhone, eu sabia Objective-C, sabe? Mas nada disso eram coisas que eram o meu foco principal. Então, por mais que eu soubesse essas coisas, eu nunca, por exemplo,
Eu não fiz um app para iPhone quando o iPhone saiu. Eu podia ter feito esses apps. Eu não estava fazendo app para Mac quando teve o boom dos iBooks e tudo mais. Por mais que eu soubesse. E eu fico pensando, às vezes, nesses caminhos não percorridos, sabe? Se talvez eu tivesse focado em me especializar em macOS, iOS, eu podia ter um grande app nessa área. E não tenho. Então, às vezes, a gente pensa essas coisas. Mas, por outro lado, eu trabalhei para um monastério no Havaí, né? E isso era mó barato ir para lá. Então, eu não fico triste com o meu caminho, mas eu também vejo que tiveram certas oportunidades que eu não peguei. Eu gostaria de ter feito tudo, né? Mas a gente sabe que não dá. E com relação a oportunidades e o que fazer, eu vou dividir a minha próxima pergunta aqui em duas partes, né? Uma parte é, como você sabe, lá nos programadores a gente tem a nossa audiência, muita gente começando carreira, pensando se tecnologia é para eles ou não e tal. O que que você recomendaria para essas pessoas que estão começando, olhando assim e pensando, pô, será que eu, como o André lá e como outros que entrevistados aqui, será que eu sigo uma carreira com programação? Será que eu sigo uma carreira com tecnologia? O que que você recomendaria para essas pessoas? E a segunda parte da minha pergunta aqui sobre recomendação, o que que você recomendaria também para as pessoas que não necessariamente são iniciantes, mas têm interesse assim, em escrever um livro, ou pensam, pô, eu gostaria de ter escrito um livro. O que que você acha que essas pessoas deveriam fazer? Então, tem duas partes aqui nessa pergunta. A ideia de, para iniciante em tecnologia, o que que você sugere que eles façam? E para as pessoas que têm interesse em escrever livro, o que que você sugere que eles façam também? Bom, eu acho que tem bastante coisa para a gente destrinchar nessas duas partes. Em primeiro lugar, eu acho que, para o iniciante, uma das coisas que é importante a gente ressaltar, e eu defendo isso com unhas e dentes, é que a carreira de tecnologia ela é uma das poucas carreiras que você consegue transferir entre estados e países com facilidade. Você, por exemplo, se você fez direito, ou medicina, ou engenharia, você não consegue, de forma fácil, usar esse seu conhecimento em outro país. Então, se você tem interesse, por exemplo, em sair do Brasil e tudo mais, a carreira de tecnologia é uma das poucas onde o seu conhecimento que você tem no Brasil ele é diretamente aplicável em outro país. E isso é bem bacana. Uma outra coisa que, porque essa carreira de tecnologia ela é igual em todo lugar, significa que você consegue trabalhar remoto. Então, você consegue melhores oportunidades para ganhar na variação cambial, onde você pode estar no Brasil, morando no Brasil, trabalhando para uma empresa para fora e conseguindo um dinheiro em real muito superior ao salário que uma empresa brasileira paga. Eu não consigo imaginar nenhuma outra carreira que tenha esse tipo de característica. Para os iniciantes, uma coisa que eu recomendo e eu acho crucial e eu acho que as pessoas não dão o valor necessário é que você tem que entrar em comunidades e eventos. Você tem que fazer isso. Por exemplo, foi sendo voluntário da Mozilla que as portas se abriram para mim para tudo, né? Foi desde o primeiro livro técnico, aí depois chegada da editora, essas viagens e tudo mais. Isso foi porque eu estava lá dando o meu tempo para um projeto que eu acreditava. Você tem que ir em evento, né? Não importa a sua área. Eu sou muito da área de web, então eu conheço os eventos de web. E você tem que participar desses eventos de forma ativa, não é chegar lá, sentar, assistir palestra e ir para casa. É conversar com as pessoas, é interagir. Porque as melhores vagas, elas não são preenchidas em LinkedIn ou em site de vaga. Elas são preenchidas no boca a boca de gente que se conhece nesses eventos. E por isso você tem que participar dos eventos e é legal você participar de projetos open source. Porque é esse tipo de projeto que te dá visibilidade na hora que alguém está procurando gente para evento. Normalmente, se você reparar, as pessoas que estão palestrando em evento, todas elas estão ligadas a algum projeto open source. Então eu acho que essa coisa de você fazer uma atuação em open source e fazer uma atuação em eventos, não de uma forma mesquinha que você está fazendo isso porque isso vai te dar um ganho profissional, mas porque isso faz parte da carreira de TI. E o Brasil é excepcional nisso, porque o Brasil, principalmente na área de web, construiu um ecossistema de eventos e de troca de conhecimento fenomenal, que não é comum nos outros países. Então a galera tá com a faca e o queijo na mão para participar e brilhar, sabe? Mas tem que ir. Não é ficar, tipo, no computador em casa, no Discord, ou participando de só fórum virtual, que vai fazer a diferença. Você tem que ver as pessoas, você tem que interagir com as pessoas. E isso, para mim, é o principal da primeira parte da pergunta. Agora, vamos para a segunda parte da pergunta, que é a parte de livro. Para quem quer escrever um livro, a primeira coisa é sentar o rabo e escrever. Você não precisa da autorização ou do conhecimento de ninguém para fazer isso.
E por mais que seu livro não vai ser perfeito e não vai ficar do jeito que você gostaria, se ele fizer diferença na vida de um leitor, se ele ensinar alguma coisa para um leitor, já valeu a pena, sabe? Eu recomendo começar com um stack simples, tipo do Leanpub. O Leanpub hoje em dia você não tem que pagar nada para participar, você pode ir lá fazer uma conta, é só subir meia dúzia de Markdown e ele gera o livro para você. Existem stacks open source para usar também. E o mais importante é você fazer isso e distribuir para as pessoas, né? Os meus primeiros livros que ficaram famosos, eles eram livros gratuitos em Creative Commons. E eu ganhei uma grana com eles através de doação. A galera lia, gostava e me doava um cascalhinho ali. Então eu acho que você não precisa ficar fazendo isso porque você quer ganhar dinheiro. Porque cá entre nós, autor rico é um Pokémon raro, né? Mas fazer isso porque você quer compartilhar o conhecimento, porque você quer interagir com outras pessoas, porque é uma forma de aprender também, eu acho super válido. E eu recomendo qualquer um a participar disso, e inclusive entrar em contato comigo em rede social, se quiser link, quiser umas dicas, que a gente está aqui para ajudar mesmo. Excelentes recomendações. O André, você falou que um dos seus interesses atuais é sobre descentralização, né? E com essa coisa toda que está acontecendo no Twitter, né, com a entrada do Elon Musk, né, tá tendo uma debandada para o Mastodon, e está vendo um crescimento do Mastodon. A gente estava até conversando sobre o Mastodon aqui em offline. Conta um pouquinho para a gente sobre essa nova plataforma e como que a descentralização é importante para esse sucesso. Se eu fosse falar tudo que eu quero falar sobre descentralização, a gente ia ficar mais 3 horas aqui, né? Porque esse é o meu negocinho do momento. Mas o importante é que nenhuma dessas plataformas de rede social que a gente tem hoje em dia, elas são nossas, né? Elas são plataformas de alguma empresa que está fazendo dinheiro através de criar uma quantificação e um profiling sobre os usuários, né? Você, usuário de Twitter, Facebook, Instagram, essas coisas, você é o produto, na verdade, né? Eles estão fazendo um profile, te mantendo ali dentro para vender anúncios, essas coisas que é como eles fazem dinheiro. O que significa que esse espaço não é seu. Essa conta que você tem no Twitter ou no Facebook, essa conta não é sua. E é importante você estar no controle da sua própria plataforma. Principalmente se a sua plataforma digital faz parte ou da forma com que você quer se mostrar para o mundo para benefícios de carreira ou para sua realização pessoal, como é o meu caso. Nessa ideia de você controlar a sua própria plataforma, você precisa sair desses grandes silos de rede social para coisas onde você está no controle. Nessa área de descentralização vem muito de você tirar a centralidade de poder, e aí a gente está falando não só do poder econômico, mas no poder de decisão dessas redes sociais para plataformas onde você tem mais controle. No caso do Mastodon, ele é um tipo de descentralização que a gente chama de federação. O Mastodon, ele funciona como e-mail, né? Para só para um pequeno exercício. Se você tem um e-mail tipo do Yahoo Mail ou do Hotmail, você pode mandar e-mail para alguém do Gmail. E não tem problema. Não importa onde a pessoa tem uma conta de e-mail, você consegue mandar um e-mail para ela de qualquer outra conta de e-mail. Mas se você parar para reparar, essas redes sociais não são assim. Se você está no WhatsApp, você não consegue de dentro do WhatsApp mandar uma mensagem para alguém que está no Telegram, ou para alguém que está no Facebook, ou no Instagram. De dentro do YouTube você não consegue mandar uma mensagem para o Facebook. Né? Não é para cada rede social que você quer interagir com alguém, você tem que fazer uma conta na rede social. E eu não sei como é que a gente aceitou isso, né? Porque não era assim no começo. E a descentralização vem como uma reação a isso. No caso do Mastodon, ele é como um e-mail, no sentido que qualquer um pode ter um servidor. Você sobe um servidor e as pessoas fazem conta nesse servidor. E podem mandar mensagem e interagir com qualquer pessoa de outro servidor. Você pode pensar como se o Twitter fosse código aberto e você pudesse subir o seu servidor de Twitter e trocar mensagem com pessoas de outros servidores. E aí o que acontece é que no Mastodon as pessoas acabam subindo esses servidores, eles são funcionalmente parecidos com o Twitter, muitos deles são temáticos, quase como os fóruns que você tem na web, né? Então você tem um servidor de Mastodon voltado para quem gosta de RPG. E a galera tá lá falando de RPG e tudo mais. E você pode ter uma conta lá. Só que supondo, sei lá, que você também gosta de programar e tem um outro servidor cheio de programadores que você gosta. Da sua conta no servidor de RPG, você pode seguir a pessoa do outro servidor e ver as mensagens e tudo mais. Ele é uma federação, os servidores interagem. E ele é código aberto. E por ele ser uma federação e os servidores serem independentes, não tem como um bilionário tipo Elon Musk chegar e comprar o Mastodon, porque não existe uma entidade para ser comprada, não existe um data center. Ele teria que comprar todos os servidores de cada pessoa. E mesmo assim é código aberto, você poderia simplesmente pegar o código e subir um novo.
Isso é o Mastodon, que é um meio do caminho entre a centralização de uma rede social, tipo um Facebook, e a total descentralização, como algumas outras plataformas que são peer-to-peer, né, ponto a ponto. O Mastodon está nesse meio do caminho. E tem muita gente migrando por causa do Twitter, porque a verdade é que muita gente não gosta do Elon Musk, né, eu incluído. E prefere estar numa plataforma onde você sabe o que vai acontecer, né? Agora o Elon Musk ele é o Lorde do Twitter e você é o camponês ali. Você não tem nenhum direito. E sabe-se Deus o que ele vai fazer com aquilo. Então é melhor você sair para uma plataforma onde você tem controle. E o Mastodon é uma dessas alternativas onde a galera tá indo. Eu tenho 2 contas. Eu tenho uma conta num servidor que é basicamente gente de programação, e eu tenho uma outra conta num outro servidor onde é basicamente gente que gosta de fantasia e ficção científica. E minhas contas interagem com gente de toda essa rede federada do Mastodon. Isso me lembra um pouco da época do BBS, né? Da Fidonet, você deve lembrar disso tudo também, que tudo é cada um com seu BBS, vários BBS assim, se falando e trocando os dados, né? Isso é bastante bacana. André, a gente já está conversando aqui por mais de uma hora, como você falou, acho que tem tópico aqui para a gente conversar por vários dias, não por apenas uma hora. Mas você teria dica de, além dos seus livros, obviamente, você tem dica de outros livros, música, jogos, filmes, ou seja lá o que você quiser recomendar aqui para nossa audiência? Ah, mas claro, né? O que não falta é dica nesse mundo. Em termos de livro, existem 2 tipos de livro de programação, vamos falar. Tem aquele livro que vai ficar datado e dali a 1 ano aquele livro não vai servir para mais nada. São muito aqueles livros que pegam, tipo, uma tecnologia e uma determinada versão, tipo, aprenda Java 6, ou aprenda qualquer software e o número da versão, né? Esses livros eu acho difícil recomendar, porque eles perdem a utilidade muito rápido. Em compensação, tem outros livros de fundamentos que eu acho que são muito válidos, sabe? Um livro que eu só vou recomendar para quem é da área de exatas, mais especificamente quem está fazendo ou ciência da computação, ou engenharia, ou matemática, é um livro que chama. Eu não sei o nome dele em português, mas é Estrutura e Interpretação de Programas de Computador, né? Structure and Interpretation of Computer Programs. Vulgo SICP, S-I-C-P. Inclusive, o conteúdo todo dele está online, de graça, no próprio site oficial. Mas ele é um dos livros que a versão em papel é ótima. E ele ensina os fundamentos de programação e computação e tudo mais, usando o Lisp, no caso Scheme. E ele é maravilhoso. O problema é que a maior parte dos exercícios e problemas nele requerem conhecimento de cálculo ou de eletrônica para resolver. Então ele não é o livro adequado para todo mundo. Existe um outro livro que chama em inglês, e esse eu acho que não tem versão em português, infelizmente, chama How to Design Programs. É o htdp.org. E ele é o seguinte, a galera gostava muito do livro que eu falei anteriormente, o SICP, mas estava triste que os problemas e os exemplos eram todos voltados para a área de exatas. Então eles criam um livro novo que basicamente toca os mesmos assuntos, porém ele é voltado para a galera de humanas, que é esse How to Design Programs. Ele também está inteiro online no site dele, mas você pode comprar a versão em papel se você quiser. Esses 2 livros eu acho que fazem uma diferença grande no conhecimento de programação das pessoas. E são livros que no começo você tá assim, tipo, o que eu tô aprendendo? Eu tô aprendendo a fazer conta, né, de 2 mais 2, mas ele vai construindo em cima do próprio conhecimento que ele vai passando até você chegar em conhecimentos super avançados. E eu acho que eles valem o esforço. Você tem alguma dica de filme ou algum outro assunto que você queira dar uma dica aqui? Filmes. Olha, bom, eu sou aquela pessoa que eu gosto muito de fantasia e ficção científica, como eu disse, né? Então, fica a dica pra galera aí que, assim, eu acho que a maioria das pessoas já deve ter visto isso, né? Mas um seriado, pra quem é da área de TI, pra quem gosta da área de segurança, que é muito maravilhoso, é o Mr. Robot. Mas um outro filme, um filme mais estranho, um filme mais filosófico até, mas que toca nessa ideia de realidade virtual, o que é real e o que não é, é um filme que chama Existence. Exinstez. Ele é um filme muito louco, mas eu acho que é bacana pra quem tá aprendendo a programar, quem tá nessa área de jogos, principalmente, realidade virtual, acho que ia gostar. Bacana demais aqui as recomendações. André, tem alguma pergunta que eu não fiz aqui no nosso papo que você gostaria que eu tivesse feito? Eu acho que a gente cobriu bem as perguntas, né? Eu não consigo pensar
nada óbvio agora, tipo, eu queria ter falado sobre isso, né? Mas o que eu acho bacana da gente citar e depois a gente coloca nas notas do podcast, né? São os links para saber mais sobre descentralização e que outros projetos existem além do Mastodon. Eu posso te passar também. Porque o Mastodon não é a única solução nessa área de descentralização, tem muita coisa. E, aliás, uma das coisas que eu acho cruciais é voltar à época de blog, né? A galera tem que voltar a ter o seu próprio site, o seu próprio blog fora da rede social. E isso também é descentralização, sabe? Então, eu recomendo todo mundo da área de TI, começa um blog, começa a estar no controle da sua plataforma. Você pode escrever no seu blog e replicar a mesma coisa que você escreveu no Medium, na rede social, onde você quiser. Mas você tem que ter uma plataforma que você está no controle. No meu caso, é o blog, e eu acho que um blog é algo muito fácil de ter para a galera não ter, sabe? Então, uma das coisas que a gente podia ter tocado mais também era nessas outras soluções e como eu acho que blog é algo importante. Com certeza. Como eu disse, acho que a gente consegue ficar aqui umas 3 semanas, pelo menos, conversando. Mas, cara, eu queria te perguntar mais uma coisa antes da gente fechar, que é teu blog, teu Mastodon, já tem uns links aqui. Tem alguma coisa que você queira mencionar aqui, divulgar, contato, alguma coisa para os nossos ouvintes? O ponto central para mim é o meu blog. Eu tô mais ativo agora no Mastodon do que no Twitter. Eu tô tentando ir saindo aos poucos do Twitter porque eu realmente não gosto do Elon Musk. E além disso, eu tô ativo em umas outras plataformas, tipo Secure, Scuttlebutt e tudo mais, só que o ideal é mesmo o meu blog. E eu tô escrevendo mais um livro agora, né? Eu tô escrevendo um livro sobre descentralização, onde eu vou tocar em várias dessas tecnologias. Eu tô escrevendo em inglês porque é aquela, né? Uma decisão comercial. E uma coisa que a gente não tocou, mas que eu queria deixar um recado aqui, é que tem uma linguagem que eu acho fenomenal, ela é fácil de aprender e eu acho que vale o investimento porque ela abre várias frentes e é uma linguagem que eu amo de paixão e eu ainda quero escrever um livro sobre, que é Lua. Não percam a chance de conhecer uma linguagem feita no Brasil, com expressão para o mundo inteiro, que te leva desde a área de programação mecatrônica para programação de jogos para programação web também. Não pensem que Lua é um brinquedo, Lua é fenomenal. E, aliás, eu fiz uma máquina de drinks que faz coquetéis com Lua, né? Você pega o seu celular, você pede uma Cuba Libre e a máquina monta para você. Tudo com Lua. Então, é algo que a gente não tocou, mas eu acho bacana relembrar que tem tecnologias fenomenais feitas no Brasil e a gente tinha que cuidar mais delas. Eu entrevistei o Roberto Jerusalinski, que é o criador da linguagem Lua pro podcast, né? Você foi aluno do Roberto na PUC, por acaso, não? Essa é a coisa engraçada, né? Eu só fui encontrar o Roberto depois que eu já tinha saído da PUC, né? Enquanto eu tava lá, eu conheci Lua, eu trabalhei alguma coisinha com CGI Lua no meu primeiro emprego lá, né? Eu tava ciente disso tudo, mas eu não conhecia ele. E eu acho que a primeira vez que eu encontrei ele foi na Lua Conf de 2017, onde eu palestrei sobre essa máquina de drink. E eu tava basicamente tentando fazer a equipe da Lua, né, os três, rirem. Eu tava tentando, a minha palestra ali tava numa pegada meio stand-up comedy sobre máquinas de drink. E eu queria mostrar para eles que mesmo sendo formado em cinema, sem um background de eletrônica e programação formal, que era possível uma pessoa normal construir uma máquina de drinks usando Lua, sabe? E que eu achava que mais gente devia experimentar computação física, vamos dizer assim, né? E depois disso eu encontrei ele mais algumas vezes em outros eventos, mas eu não acredito que ele lembre de mim. Talvez, se falar da máquina, talvez ele lembre por causa do evento. Eu tenho um post que está listado na página de Lua, né? Que eu escrevi em inglês, que ficou famoso sobre as pessoas não entenderem a linguagem, sabe? E talvez ele lembre de mim por causa do post, ou lembre do post, pelo menos. Mas eu não fui aluno dele e a gente interagiu pouco além dessas conferências. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre Lua e o trabalho do Roberto Jerusalinski, o episódio número 16 do podcast aqui a gente entrevistou o Roberto. Incrível a contribuição dele para o Brasil e para a programação no Brasil também. André, a gente já está aqui há quase 1h20 aqui e eu queria te agradecer mais uma vez aí por você tirar um tempo da sua quase noite já. E muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado aqui por você compartilhar toda essa tua experiência e história fantástica aqui com a gente, cara. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, para qualquer coisa que vocês precisarem. Eu tô no grupo, inclusive, no grupo do Telegram, e eu tô super feliz de estar aqui. O que eu puder ajudar, simplesmente me chama, porque é o que eu gosto de fazer. Brigadão pela conversa. E cá entre nós, você me falou de Fidonet e eu tô agora pensando se a gente não devia voltar a fazer umas coisas dessas, sabe? Mas brigadão
E vamos tocando. Vamos sim. Eu acho que o caminho da Fidonet aí é o caminho. De repente você inclui um capítulo no seu livro aí sobre Fidonet e incentiva o pessoal a pensar em retornar a isso, cara. Obrigado, uma boa noite aí e um abração. Brigadão, boa noite, a gente se fala. Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção e o nosso site é osprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.